Quero começar essa nossa reflexão fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: há quanto tempo você não para diante do lugar onde Deus está só para agradecer e não para pedir? Há quanto tempo você não permanece diante desse lugar por algum tempo, por alguma razão, aliás, só para dignificar, para exaltar, para bendizer e adorar aquele que era e que será eternamente? Há quanto tempo? Responda a você mesmo, a você mesma. É bom que nós nos lembremos, e a palavra de Deus é clara nesse aspecto, porque ela diz que esse lugar existe. Ele existe, e todos os que passaram por ele foram tremendamente transformados, mudaram as suas vidas. Alguns foram curados, outros tiveram seus planos e propósitos renovados. Nova dimensão, receberam nova dimensão e nova proporção. Os personagens bíblicos, se nós conhecemos, alguns deles, tais como Isaías, Ezequiel, Paulo, João e muitos outros, experimentaram a glória de Deus, a presença de Deus. E quem experimenta a presença poderosa de Deus, deixa que as verdades vindas dele os abençoe e, sobretudo, os transforme. E quando isso acontece, o passado fica para trás e tudo começa a se fazer novo, porque essa é a palavra que nos comunica o lugar de transformação, e um lugar de poder, um lugar de maravilhas. Esse lugar tem nome, esse lugar tem alguém nele. Essa passagem, queridos irmãos, informa e enfatiza que esse lugar revela a glória, a soberania e o poder de Deus. Então, eu quero conversar com os irmãos nesta noite, começando com essa pergunta: que lugar é esse? Que lugar é esse? Esse lugar é o lugar revelador. Esse lugar é um lugar revelador. Veja comigo o versículo 2 do texto, que diz assim, eu vou começar até do primeiro, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que, presta atenção nisso agora, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, queridos irmãos, que lugar é esse? Este é um lugar revelador. O que João viu quando, lá na ilha de Patmos, estava preso, o que João viu foi algo extraordinário, foi algo revelador. Por quê? Porque ele viu algo que ele nunca tinha visto. E veja, queridos irmãos, João era um crente. João era um crente. João era um cristão. João tinha as marcas de Cristo. Mas aquele foi um momento especial na vida de João. O que significa dizer que nós também precisamos ter momentos especiais na presença de Deus. E quando nos colocamos na presença de Deus, nós recebemos exatamente esta revelação extraordinária do lugar aonde estamos e de quem é que está nele para nos atender, nos receber e, sobretudo, se relacionar conosco. Esse lugar revelador nos mostra e testemunha que a palavra de Deus é verdadeira. Olha que nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas ainda não acreditam na palavra de Deus, ainda não acreditam nas sagradas escrituras. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão completamente afastadas deste livro santo. Mas é exatamente a palavra
que foi revelada, a palavra de Deus, e ela foi revelada como verdadeira, que Jesus Cristo está vivo, que é santo e conhece tudo sobre o que está para acontecer na terra e no céu. Que lugar extraordinário! Aonde é que João estava? Diante de quem João estava? João estava diante de um lugar revelador. E é por essa razão que ele teve experiências extraordinárias. E a ele foi dado o privilégio de escrever o que viu. O que viu. Em segundo lugar, que lugar é esse? Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é que esse lugar é um lugar testificante. O versículo 5 nos fala sobre isso. E ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, que lugar é esse? Esse é um lugar testificante. Esse lugar, queridos irmãos, irmãs e amigos, é diferente de todos os lugares. Por quê? Porque ele está cheio da glória de Deus, e a glória de Deus tem um enorme peso de santidade. Diga comigo, a glória de Deus tem um enorme peso de santidade. É o lugar que descreve que o maior e mais importante plano de resgate da humanidade se fez nele, através dele. O primogênito dentre os mortos, aquele que nos amou e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então vejam, queridos irmãos, que esse lugar testificou no coração de João, que era um lugar especial, era um lugar que estava revelando quem estava nele, mas quem estava vivo e que também morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e através do seu sangue nós fôssemos lavados. Portanto, não é um lugar qualquer, é um lugar especial, um lugar que João teve acesso, mas não só João, nós também nos dias de hoje temos acesso a esse lugar, que é o lugar santo, é um lugar extraordinário. Então, queridos irmãos, que lugar é esse? Esse lugar é o lugar revelador. Por quê? Porque ele nos revela que a palavra de Deus é verdadeira. Em segundo lugar, esse ambiente testifica, este ambiente visitado e conhecido por João, testifica algo extraordinário, que ele está cheio da glória de Deus, e a glória de Deus tem um enorme peso de santidade, ou seja, é preciso ser perdoado dos seus pecados, lavados das suas vestes, para ter acesso a esse lugar, porque neste lugar não entra pecado, é lugar de santidade, e Deus espera que nós estejamos exatamente em condições para termos acesso a Ele. É o lugar onde Deus está. É o lugar que descreve que o maior e o mais importante plano de resgate da humanidade aconteceu, e não aconteceu pura e simplesmente porque nós merecemos, mas aconteceu por causa do tão grande amor de Deus. Porque Deus nos amou de uma forma extraordinária, o plano de resgate, o plano de reconciliação, o plano que nos levou de volta a relacionarmos com Deus, aconteceu porque Jesus Cristo morreu em meu, em seu e em nosso lugar. Terceiro lugar, queridos, é o lugar que descreve o que em breve vai acontecer. Acompanhe comigo os versículos 7 e 8, diz assim, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra, presta atenção nisso, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente ele vem. Então, queridos irmãos, que lugar é esse?
Esse lugar, mais uma vez, nos relata de Gênesis ao Apocalipse, que encontramos que aquele que começou a história, deu vida, mantém e vai concluir a história. Esse é o lugar que nos fala sobre isso. É o lugar onde estão aqueles que nos revelam tudo sobre nós mesmos, que nos revelam todo o começo da história da humanidade, mas também que nos revela o fim dessa história, porque aquele que começou, sustenta e vai concluir a história. E ele está aqui se revelando no versículo 8, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos dizer juntos, versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quem ele é? Mais forte. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele declarou aos discípulos e deixou a maior e mais profunda verdade com eles sobre o que vai acontecer muito em breve. E o registro está lá em Mateus 24, 35, que diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Jamais vão passar. A confirmação dessa verdade saiu da boca do Senhor, quando conversava com os seus discípulos. E ele disse: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Que lugar é esse, meu irmão? Que lugar é esse que você tem acesso, que eu tenho acesso, que nós temos acesso? Esse lugar é um lugar de glória, e ele descreve a volta gloriosa de Jesus Cristo, que será visível a todos. O texto é claro nisso, porque diz que todas as nações verão. Todas as pessoas, aonde elas estiverem, do Oriente ao Ocidente, os quatro cantos, em todos os lugares, as pessoas terão acesso, poderão ver Jesus voltando, Jesus vindo buscar a sua igreja. Em último lugar, esse lugar tão extraordinário que João experimentou, nos revela o poder de quem está lá. Então veja, e nós vimos 4 coisas nessa noite a respeito do texto, que nos fala sobre as dimensões, o poder desse lugar que João teve acesso e descreveu para que nós também soubéssemos e percebêssemos a importância dele para nós. 4 que nós vimos. O último agora nos fala sobre o poder de quem está lá, nos revela o poder de quem está lá. E aí eu convido você para vir comigo nos versículos 10 até o versículo 17. Diz assim, olha: achei-me no Espírito. Se você estiver percebendo os detalhes que eu disse para você perceber, tem algumas coisas das quais nós somos chamados a prestar atenção. Por quê? Porque por não ser um lugar qualquer, por ser um lugar especial, ter nele pessoas especiais, o Senhor, o Criador de todas as coisas, e o seu Filho, aquele que deu a vida por nós, esse texto nos revela detalhes. É pena que nós não temos tanto tempo para fazermos um mergulho, uma imersão no texto, estudarmos cada parte dele. Seria tão bom se nós pudéssemos fazer, mas eu quis destacar com muita rapidez, é claro, pelo tempo que nós temos, esses 4 pontos que nos falam exatamente o que é que este lugar extraordinário, o que é que ele nos mostra, o que é que ele nos apresenta, o que é que ele nos revela, para que mais uma vez nós estejamos certos de que o caminho que escolhemos é o melhor caminho, e é o caminho que vai nos levar exatamente aonde estão o Pai e o Filho. É o caminho da vida eterna. Esse lugar nos revela o poder de quem está lá.
Veja o versículo 10 comigo, diz assim o texto: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Ninguém, querido, presta atenção, ninguém que tenha sido lavado com o sangue do Cordeiro, que tenha acesso através da santidade e dos seus pecados perdoados, consegue ou conseguirá ver, ou conseguirá entender o que esse texto nos revela. E João então diz exatamente o que nós precisamos ouvir e entender: achei-me no Espírito. E ele continua: no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora, a declaração de João: ao vê-lo, caí aos seus pés. Durante muito tempo, eu tentei entender isso aqui. Conversei com alguns colegas da nossa convenção, colegas de outros lugares, conversei sobre isso aqui. E esse trecho é um trecho que me impressiona muito, porque o que é que ele, na verdade, revela? Ele revela aquilo que João foi capaz de ver. Aliás, que ele até teve dificuldade de ver por causa da sua condição. E a sua condição de ver quem estava diante dele, quem falava com ele, era tão pequena, que diz o texto, que quando ele o viu, caiu aos seus pés, como morto. Como? O texto não diz que ele caiu morto. É preciso que a gente entenda isso, né? O texto não está dizendo que ele caiu morto, mas ele ficou como se estivesse morto, né? Como se ele tivesse desmaiado. E eu, um dia, pensando nisso, eu estava na minha casa, chovia muito, eu fui até o quarto, na parte de cima, e por detrás da minha casa tinha uma subestação, né? Tem ainda uma subestação lá. E eu subi até o quarto, onde as minhas filhas ficavam, e ali eu fiquei olhando para aquela subestação, fiquei olhando para a chuva, quando de repente, houve um estouro, eu ouvi um barulho muito forte, e quando eu olhei para uma determinada direção, eu vi um dos transformadores completamente desarmados. Completamente desarmados. Querido irmão, naquela mesma hora, eu ouvi uma voz que dizia assim para mim: é assim que eu faço. E eu fiquei pensando, não estou entendendo. E aquela voz repetiu: é assim que eu faço. E mais uma vez, aquela voz veio aos meus ouvidos dizendo: é assim que eu faço. Mas para entender isso, é preciso saber que eu era uma pessoa muito crítica. Eu era um crente muito crítico, um pastor muito crítico, que costumava ver algumas coisas e não acreditava, que costumava participar de algumas situações e não acreditava. Eu via coisas acontecendo, e acontecendo até com alguns colegas nossos, e eu achava que aquilo era demais, era um certo exagero, aquilo não podia acontecer, porque não tinha razão de acontecer, principalmente com homens espirituais, com homens de Deus, com cristãos. Eu achava que aquilo era demais para mim. Mas aquela voz nunca mais saiu dos meus ouvidos: é assim que eu faço.
Um dia, 6 meses passados, eu e Marlene fomos participar de um congresso, de uma conferência, e quando nós estávamos naquela conferência, ao final da palavra pastoral, da mensagem do conferencista, ele chamou à frente aqueles que tinham entendido a mensagem e que, de fato, entregavam as suas vidas ao Senhor, e santificavam as suas vidas ao Senhor, estivessem dispostas a realmente ter uma conexão maior com Deus. E quando isso aconteceu, quando foi acontecendo, os colegas, uma conferência de pastores e líderes, quando foi acontecendo, de repente eu abro os meus olhos, porque eu estava orando, né, claro, e quando eu abro os meus olhos, algumas coisas estavam acontecendo, e elas eram assim, muito estranhas ainda para mim. Mas naquele momento eu ouvi aquela voz que eu ouvi lá em casa, e aquela voz dizia: é assim que eu faço. É assim que eu faço. E eu saí daquela conferência, fui embora, viemos embora para casa, e eu vim muito reflexivo naquilo que vi, e naquilo que a voz de Deus falava comigo. E o que é que eu aprendi? Eu aprendi que não devo ser crítico de absolutamente nada. Eu aprendi que devo me submeter à vontade de Deus e a deixar Deus fazer o que é melhor para cada um de nós. E que cada um vai dar conta daquilo que faz, ou daquilo que experimenta. Mas o que eu deveria aprender naquele instante, era que o poder de Deus era muito maior do que eu imaginava. E que era possível, que algumas coisas que às vezes acontecem conosco, quando estamos na presença de Deus, quando nos derramamos na presença de Deus, quando entramos na presença dEle completamente desnudos, quando nos colocamos diante dEle com fome, com sede e, sobretudo, desejando muito que Ele realmente nos fale. Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu não me esqueço daquele texto de Isaías, quando diz lá no capítulo 6, quando aquela experiência extraordinária vivida por Isaías, diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, os umbrais das portas se movem com voz do que clama, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, olha o que ele disse, veja a divisor de águas, antes de Isaías entrar na presença de Deus, e depois que ele entrou na presença de Deus. O texto diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Versículo 8, a mudança. Depois disso o quê? Depois do que ele viu, depois dos seus pecados terem sido perdoados, depois dele ter sido tocado, o texto diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Meu irmão, às vezes eu fico pensando do porquê tantos crentes não conseguirem nos dias de hoje ouvirem a voz de Deus. Porque tantos cristãos estão fazendo tantas bobagens, estão saindo da comunhão com os outros crentes. Por que tantos cristãos não estão crescendo espiritualmente? Eu não estou falando de crescimento material, porque até temos visto alguns cristãos prosperando, né?
Muitos cristãos estão prosperando nesses dias. Muitos cristãos. Mas poucos estão tendo uma vida de santidade, uma vida de busca intensa, uma busca que de fato revele aquilo que Deus quer que seja revelado, através da sua palavra, mas também através da experiência. Crentes frios, crentes mornos, crentes vazios, crentes sem aparência de cristãos de verdade. Estamos vivendo num tempo muito complicado, muito complicado. É claro que esse tempo aponta para a volta de Jesus. Jesus está voltando, nós estamos nas últimas horas. Mas precisamos orar, queridos. Precisamos nos apresentar, precisamos nos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, purifica-me, lava-me com o sangue do Cordeiro, porque eu quero me apresentar, eu quero começar uma busca mais intensa, uma busca mais espiritual, uma busca de santidade, para que de fato eu consiga entender o que Tu queres de mim, para que eu consiga colocar em prática os Teus planos. Então, usa-me. Eu gosto demais desse texto de Isaías, porque ele revela 2 tempos na vida daquele homem de Deus. Como crente, como cristão, como alguém que tinha experimentado realmente o poder de Deus, porque Isaías foi um profeta muito especial para o tempo em que ele foi usado por Deus. Mas ele teve um momento difícil na vida dele, e então quando ele se submete a Deus, quando ele coloca quem ele é diante de Deus, e pede que Deus invista nele, o que Deus faz? Deus investe nele. Deus trabalha com ele, perdoa ele, restaura ele, e modifica, dá a ele visão nova, audição nova, palavras novas. E ele diz no texto algo extraordinário, porque ele revela exatamente o que foi que o Senhor fez, como foi que o Senhor agiu na vida dele, como foi que o Senhor se revelou para ele. E ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, e que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca, eis que esta brasa tocou os meus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Seu pecado foi perdoado. E ele diz assim no versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Temos uma responsabilidade enorme, né, queridos? Diante dos nossos olhos, de multiplicar. Temos uma responsabilidade enorme de continuar dando testemunho, de continuar falando para as pessoas do amor de Deus, da graça salvadora de Cristo. Mas temos tido muito pouca intimidade com Deus. Está faltando intimidade. E sem intimidade, sem que busquemos de verdade a Deus, sem que nos apresentemos a Ele como quem somos, pobres, miseráveis e necessitados. Precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa. A Bíblia, queridos irmãos, sempre nos adverte que este mundo não durará para sempre. E por isso nós temos que ter urgência, nós precisamos pensar na urgência que temos de multiplicarmos o número daqueles que precisam ser salvos. Vale a pena confiar em Jesus. É mais sábio do que confiar em qualquer coisa nesse mundo. O método de destruição deste mundo é revelado em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 10 ao 12, que diz assim: o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós já estamos vendo os sinais.
E esses sinais não são poucos. Nós já estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, apontando realmente para a volta de Jesus. Por isso, nós precisamos acelerar, nós precisamos correr, nós precisamos avançar, nós precisamos continuar marchando. Não podemos ficar na retaguarda, não podemos ficar na nossa zona de conforto, pois centenas de moços e moças, de homens e mulheres estão sendo levados para o inferno, para a condenação eterna. Enquanto nós estamos confortavelmente lendo a Bíblia, vindo aos cultos, cantando, adorando, orando, se confraternizando e fazendo tantas outras coisas, estamos permitindo que centenas e milhares de pessoas se percam. Precisamos nos voltar para a palavra. Entregue hoje o seu coração para Jesus. Passe pelo lugar de transformação que João passou, que Isaías passou, que Ezequias passou, que Paulo passou, que João esteve. Seja transformado neste lugar, que é o lugar da visão, é o lugar da autoridade, o lugar da transformação, o lugar de poder, o lugar de santidade, lugar de visão espiritual. Comece a desfrutar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Acredite, aquele que faz todas as coisas voltará para buscar os que nele acreditam, confiam e o amam de verdade. Só Jesus pode salvar, nós já sabemos disso. Só Jesus pode transformar, nós também já sabemos disso. Só Jesus pode libertar, nós já temos pregado essa mensagem. Só Jesus pode curar, e nós já temos visto muitas pessoas sendo curadas, não só fisicamente, porque aqui nós já vimos vários serem curados fisicamente, mas sobretudo espiritualmente, e não existe cura mais importante do que a cura espiritual. E a palavra em Atos capítulo 4, versículo 12 diz, e eu encerro com ela, porque ela diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a palavra que precisamos pregar. Mas antes de pregar essa palavra às pessoas lá de fora, nós precisamos passar pelo lugar da transformação. Que lugar é esse? Esse lugar é o lugar revelador, porque ele revela quem está nele. Aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que escreveu a história, sustenta a história e vai concluir a história. Esse lugar é um lugar que testifica quem está lá, que é um lugar cheio de glória, é um lugar que tem a presença santa de Jesus. E é lá que nós precisamos ir, é lá que nós precisamos estar, é lá que nós precisamos nos relacionar. É com esse lugar que nós precisamos nos relacionar. Esse lugar descreve que em breve o que vai acontecer. Jesus está voltando. E nós não podemos perder tempo. Nós precisamos abrir nossos corações, nossa mente. Precisamos abrir as portas da nossa casa, para que muitas outras pessoas também encontrem Jesus como único e suficiente Salvador. Esse lugar é um lugar que nos revela o poder de quem está lá. Portanto, quem está lá pode transformar quem está aqui, quem está lá em casa, quem mora perto, quem trabalha comigo, quem anda, quem interage. O mesmo poder daquele que está lá é o poder que quer transformar aquele que está aqui enquanto é tempo, enquanto é possível. E nós temos a responsabilidade de levar esta mensagem, de discipular, de multiplicar e, sobretudo, permitir que muitas outras pessoas tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Não se esqueça,
Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos continuar pregando esta mensagem com as nossas vidas, mas vamos também testemunhar aquilo que vimos, aquilo que estamos experimentando, aquilo que tem nos alimentado e, sobretudo, com a certeza de que aquilo que temos feito ou vamos fazer há de alcançar muitas outras pessoas, fazendo com que elas sejam marcadas e sejam transformadas pelo poder do nome do Cristo vivo. Amém? Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Eu comecei este sermão, comecei esta reflexão perguntando há quanto tempo você não para diante do lugar onde Deus está, só para agradecer. E outra pergunta que eu fiz, há quanto tempo você não permanece diante desse lugar, por algum tempo, só para dignificar, exaltar, bendizer e adorar aquele que era, que é e que há de ser. Então, nesta noite, o meu convite, o meu desafio para você é que você se aproxime mais da presença de Deus, desse lugar de glória, desse lugar de poder, desse lugar transformador. Talvez você chegue diante de Deus e até diga: Senhor, eu tenho muita coisa para te pedir, mas não faça hoje algo diferente. Diga para Deus: Senhor, eu quero te agradecer, mas também eu quero me colocar à tua disposição, quero me colocar nas tuas mãos, e me ajuda para que eu consiga ter uma visão mais ampla de céu, uma visão mais ampla da tua glória, me ajuda a experimentar esse mover do teu Espírito. Eu quero uma visão, eu quero que o Senhor me abençoe nessa noite. E então, essa é a oração que eu convido você a fazer comigo. Meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que visão extraordinária teve João, Isaías, Ezequias, Paulo e tantos outros. Às vezes, Pai, por causa do nosso medo, por causa dos nossos erros e dos nossos pecados, nós não conseguimos ver aquilo que Tu queres que vejamos. E até acreditamos que estas histórias são apenas literais, que o que nós lemos é apenas literal e não é real. Mas nesta noite, Pai, mais uma vez, embora com muita simplicidade, nós vimos a importância do lugar aonde o Senhor está, o que Ele pode nos proporcionar, o que Ele pode nos fazer ver, o que Ele pode mudar em nós, para que nós tenhamos uma vida realmente de santidade, uma vida nova, uma vida transformada, ao ponto das pessoas verem em nós o Cristo que nós temos e tanto falamos. Quantas vezes o nosso testemunho não é honesto, não é sincero? Quantas vezes ele é fraco? E é por esta razão que muitas pessoas estão demorando a entregarem suas vidas a Jesus. As portas das nossas casas continuam fechadas. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória nesse lugar. Estão aqui os Teus filhos, nós somos Teus filhos, e queremos ter uma experiência muito maior do que a que estamos tendo, para que consigamos realmente viver a vida espiritual que Tu tens para nós, e também levá-la a muitas outras pessoas. Quantos da nossa família ainda não Te conhecem? Nossos vizinhos ainda não Te conhecem. As pessoas com quem trabalhamos
Os lugares aonde frequentamos ainda não te conhecem. E a tua palavra diz que o tempo está passando, que os sinais já estão se mostrando. Nós não temos apertado o nosso passo. Estamos na zona de conforto, cansados, fazendo outras coisas, interessados em outras situações, e deixando o reino do Senhor como segundo plano. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós nesta noite, tenha misericórdia da Igreja Batista em Correias. Dá-nos uma oportunidade a mais, para que realmente nos coloquemos na Tua presença, buscando o Senhor todo o tempo, para que vivamos uma vida diferente da que temos vivido, transformada pelo poder do nome e da palavra do Senhor Jesus. Toma-nos em Tuas mãos, perdoa todos os nossos pecados e nos abençoa agora. Quando estamos nesse desafio, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos irmãos, e que todos estejamos acolhendo essa voz poderosa que João ouviu, que Isaías ouviu, que Ezequias ouviu, que Paulo ouviu, e tantos outros ouviram. Mas muito mais do que ouvir, que nós estejamos querendo obedecer. Que haja em nós um espírito de obediência maior do que o que nós temos demonstrado, para que o Teu nome seja engrandecido. Abençoa, Pai, os lares aqui representados nesta noite. Que ao sairmos, levemos a Tua palavra conosco, levemos o Deus da palavra conosco, levemos as informações que nos serão necessárias como alimento para esta próxima semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ouvimos a voz do Teu Espírito nesta noite, nos chamando para um encontro mais sério, para uma busca maior. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos revelado a Tua vontade. Tua palavra é poderosa e nela nós confiamos e a desejamos para esses dias tão difíceis. Pedimos, Senhor, que Tu renoves as nossas forças, nosso ânimo, que Tu nos dê coragem para fazermos a Tua vontade, aonde estivermos, a começar pela nossa casa, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, vasos de honra para o louvor da Tua glória. Agora, Papai, leva-nos em paz para casa, livra-nos de toda espécie de tentação, de perigo. Permita que tenhamos uma noite de domingo extraordinária, de reflexão, que ao chegarmos em casa, esta palavra permaneça no nosso coração e na nossa mente. E seja uma semana de vitória, uma semana de desafios, com os compromissos, mas sobretudo uma semana de vitórias. Fica conosco, guarda-nos, abençoa os nossos amigos, irmãos que vieram nos visitar nesta noite, passaram aqui estes momentos conosco, que saiam daqui tremendamente abençoados. Que a Tua graça permaneça em nós, que a Tua misericórdia nos acompanhe, e que o Teu amor tome conta do nosso coração, para que amemos ao próximo, com o amor que Tu queres, o amor que faça a diferença, e leve pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus. Leva-nos em paz para casa. É a minha, é a nossa oração, e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali. E agora foi na cruz, onde um dia eu vi. Os meus olhos abrem e agora somos livres. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está na cruz em Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário.